aqui com a minha Bíblia aberta em João, no capítulo 20. João, no capítulo 20, diz o seguinte. Abriu sua Bíblia? Notou? João, capítulo 20, versículo 20, tá bom? Verso 20, diz assim. Enquanto Jesus falava, tá? Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Somente esse versículo, gente. Hoje eu quero falar sobre cicatrizes. Eu tenho algumas cicatrizes aqui no meu corpo. Quem tem aí? Hein? Você tem algumas marcas da sua molecagem, hein? Eu tenho queimadura, eu tenho cortes, eu tenho pontos. Gente, não que eu fui um moleque assim, imperativo, mas eu adquiri algumas marcas, né? Tombos de bicicleta, portão de lança que me machucou. Gente, tem algumas coisas aqui, não é? Ossos que foram trincados. Então assim, eu adquiri algumas marcas quando eu era bem moleque. Mas eu não quero falar sobre essas marcas, tá? Eu quero falar sobre marcas, sobre cicatrizes que são invisíveis, que nós carregamos dentro de nós, que nós carregamos dentro do nosso coração. E essas cicatrizes podem ter vindo por um divórcio, por uma traição conjugal, podem ter vindo por um abandono, por uma rejeição parental. Talvez você tenha se decepcionado com um amigo, talvez alguém tenha te ferido, ou talvez você esteja ferido, machucado, você tem uma cicatriz por conta de erros que você cometeu lá no passado. Talvez algumas perdas também trouxeram essas marcas. E aí, o que acontece, gente? O que acontece? Muitas vezes nós tentamos esconder essas cicatrizes. Nós não queremos lembrar dessas marcas, porque quando olhamos para essas marcas, nós lembramos da dor. Da dor. Muitas pessoas ainda olham para as suas cicatrizes e sentem a dor. Por isso que eu quero dizer para você uma coisa aqui, que você deve estar em paz com as suas cicatrizes, em paz com as suas marcas, tá? Você não tem que se envergonhar das suas cicatrizes. Você tem que se alegrar, porque as suas cicatrizes são o seu testemunho. O seu testemunho de vida está nas suas marcas, está nas cicatrizes que você adquiriu ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Então, cada uma dessas marcas contam a sua história. As suas cicatrizes são a sua história. São a sua história. Então assim, ao invés da gente ficar deprimido, angustiado, sabe, com tudo aquilo que a gente passou, a gente deve ter uma nova perspectiva. Você deve ressignificar. Guarda essa palavra no seu coração. Você deve ressignificar essas cicatrizes. Ressignificar essas marcas na sua vida. Porque elas possuem um significado muito maior. Elas representaram dor no momento, mas agora elas representam outra coisa para você. Então, busque ressignificar, dar a elas um novo significado, ter uma nova perspectiva, certo? Sobre as suas marcas, sobre as suas cicatrizes. Agora, veja só como o inimigo tentou te parar. Como ele tentou te interditar. Tudo por causa do seu futuro. Tudo por causa do seu destino. Você está caminhando para um lugar glorioso. O inimigo tentou te parar. Ele tentou te interditar. Tentou te impedir de avançar. Mas olha só como Deus te trouxe até aqui. Olha como Deus cuidou de você até aqui.
A mesma mão que te trouxe até aqui é a mesma mão que irá te conduzir ao destino, ao futuro. E não adianta, não tem inferno, não tem demônio, não tem diabo que possa impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Não tem inferno que possa resistir o poder e a graça de Deus sobre a sua vida. E aí você olha e você vê como Deus te curou, como Deus te restaurou, hein? Como Deus cuidou de cada uma das suas feridas, como Deus curou de cada uma das suas cicatrizes. Então, você tem cicatrizes para provar o que você passou, para provar a sua história, para provar o seu passado, porque ninguém iria acreditar em mim, ninguém ia acreditar na minha história, sabe? Ninguém ia acreditar quando eu contasse para elas assim, olha, eu quase perdi um dedo numa lança quando era moleque. Se eu não tivesse a minha cicatriz, não sei se dá para ver aqui, eu tenho uma cicatriz, eu quase perdi esse dedo aqui. Eu tenho uma marca que levei muitos pontos aqui na mão aqui. Hein? Minha mãe ficou desesperada, eu lembro até hoje, quando eu cheguei, eu fiz um caminho de sangue pelo caminho, não é? Pelo trajeto até a minha casa. Quando eu entrei na portaria do prédio, encharquei de sangue, o elevador, minha mãe ficou desesperada. Acho que minha mãe nunca ficou tão desesperada comigo, quase perdi o dedo. Mas se eu contasse e não mostrasse a minha marca, quem ia acreditar em mim? Aqui está a minha história, sabe? Então, assim, as cicatrizes provam quem eu sou, mostram e testificam sobre a minha história e sobre aquilo que Deus está fazendo e fez na minha vida. Faz algum sentido isso para você, gente? Então, assim, todas as nossas cicatrizes lembram e mostram a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse a sua graça. Ah, se não fosse o seu poder. Quando nós olhamos para Jesus, as suas costas estavam marcadas. Haviam 39 marcas por causa do chicote. Sabe, as suas mãos e os seus pés estavam furados. A sua cabeça estava cheia de marcas por conta da coroa de espinhos. O seu lado estava furado por causa da lança do soldado romano. Aí a gente pensa o seguinte, tá, Jesus Cristo ressuscitou. E a gente pode, assim, imaginar, nossa, ele ressuscitou, assim, perfeitamente. Deus o restaurou perfeitamente, mas as marcas continuaram no corpo de Jesus. Deus não tirou as marcas, Deus não tirou as cicatrizes. A marca dos cravos estavam lá, a marca dos espinhos estavam lá. As costas ainda continuavam marcadas, haviam cicatrizes, tá? Deus poderia ter dado um jeito nisso. Deus poderia ter ressuscitado Jesus sem nenhuma marca. Ele poderia ter feito lá uma plástica. Poderia, mas Deus não fez. Deus não fez isso. Só para mostrar para nós que não há problema nenhum em termos marcas e cicatrizes. Não há problema. Não fique tão mal assim todas as vezes que você olhar para trás. Não fique tão mal assim todas as vezes que você olhar para suas marcas. Não fique deprimido, não fique angustiado, não fique triste, porque cada uma dessas cicatrizes trouxe para você experiência. Cada uma dessas cicatrizes trouxe para você maturidade. Maturidade. Nós estamos caminhando para uma maturidade, para um nível maior de maturidade. Todos nós estamos caminhando para uma evolução pessoal. E essas marcas trouxeram essa experiência, trouxeram esse crescimento. Você não é o mesmo. Não. Hoje eu olho para as minhas marcas e eu falo, Deus, obrigado.
porque essas marcas me fizeram. Essas marcas fizeram que eu fosse um homem mais perseverante, mais cheio de fé, mais otimista, mudou a minha visão. Não é qualquer coisa que me derruba, porque eu tenho marcas. Eu tenho marcas. Quem não tem cicatriz não tem história para contar. Quem não tem uma marca não tem história para contar. E eu, particularmente, não curto andar com alguém que não tem marca. Eu não curto andar com alguém que não tem cicatriz, que nunca passou pela dor, sabe? Por quê? Porque essa pessoa não tem nada para acrescentar na minha vida. Ela não tem nada. Ela não tem nada que venha me inspirar. Porque eu me inspiro através das pessoas que passaram pela dor, que passaram pelo vale, que passaram, sabe, por situações. E como eu amo ouvir as suas histórias de superação, e como elas se levantaram, e como elas superaram toda a dor, todo o trauma, como elas venceram a rejeição, como elas venceram o abandono, como elas venceram, sabe, a traição, como elas venceram as marcas que elas receberam por conta de frustração. Isso é demais, isso me inspira. Eu quero andar com pessoas que saibam o que é sentir dor, com pessoas que tenham cicatrizes. Não confie em quem não tem cicatriz. Não se abra para alguém que não tem marcas, porque elas não vão ter nada para falar para você. Elas não vão ter experiência, elas não vão ter história para contar para você. Meu Pai do céu. Sabe, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: louve a Deus pela sua história. Louve a Deus pelo seu passado. Honre a sua história. Não tenha vergonha da sua história. Honre, porque já veio graça, já veio favor, já veio o perdão de Deus sobre a sua vida. Mas você deve ter conhecido algum lugar escuro, você deve ter conhecido alguns buracos aí. Deus sabe tudo que você passou, mas o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai continuar te guiando e te levando para um lugar além. Então continue adorando o Senhor. Louve a Deus por tudo aquilo que você passou. Louve a Deus porque o diabo não conseguiu te parar. Porque o diabo não conseguiu te resistir. E que as suas feridas, preste atenção nisso. Porque Deus sempre irá nos usar. Sempre Deus irá nos usar naquilo que nós fomos mais afetados, machucados e feridos. Quer saber qual é a sua área de atuação ministerial? Qual é a área que você foi mais ferido? Qual é a área que você foi mais marcado? Talvez essa seja a área que Deus mais irá te usar, porque as suas feridas saradas devem sarar outras feridas de outras pessoas, porque pessoas curadas curam pessoas. Que você deixe e permita Deus te usar para levar aí uma palavra de esperança, de ânimo, uma palavra de vitória para muitas pessoas que estão passando talvez pelo que você passou lá atrás. E como você superou, você pode mostrar para essas pessoas que elas também poderão suportar, poderão continuar a sua jornada e que não é o fim da vida, não é. Deus é contigo. Honre as suas feridas e tenha paz com as suas cicatrizes. E olhe para Jesus e agradeça a Ele por tudo que você já passou e já enfrentou na sua vida. Se alguma coisa está te prendendo lá atrás, solte isso. Largue isso. Avance. Ressignifique. Dê um novo sentido para isso. Porque Deus está mostrando que Ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que vela para cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Olha para Ele. Continue essa jornada. Não deixe nada te parar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Uau!
Deus colocou isso aqui no meu coração nessa manhã, eu estava lendo a palavra